Aí, prontinho. Aí, pronto. Então, tá, gente. Nessa segunda parte de ótica, eu separei duas aulas para a gente trabalhar a revisão de ótica. A gente vai discutir o segundo fenômeno da luz que a gente estuda na ótica, que é a refração, né? E especificamente na ótica, a gente estuda refração e reflexão, que são os dois fenômenos que basicamente estão associados à formação de imagem. Então, eu vou dar uma lembrada em algumas coisinhas aqui, algumas expressões matemáticas para a gente poder mexer com refração, tá? Bom, fazer um resuminho. Se a gente puder definir refração de maneira bem simples, a refração é um fenômeno onde ondas, de maneira geral, não precisa ser necessariamente a luz, tá? Uma onda, ela muda de meio. Ela está se propagando num determinado meio, por exemplo, no ar, e muda de meio. Então, do meio do ar passa para a água, do vidro passa para glicerina. Então, refração é uma mudança de meio. O problema é que essa mudança de meio, mudança de meio de propagação, vou escrever aqui, ó, de propagação, propagação, de uma onda eletromagnética, de uma onda. Eu vou colocar só onda, porque onda mecânica também pode, né? Onda mecânica também pode refratar. Uma vez que uma onda altera o seu meio de propagação, duas coisas ocorrem. A refração ela causa mudança de velocidade, mudança de velocidade. E aí, gente, se vocês me permitirem dar um spoilerzinho de ondulatória para a gente poder entender, porque na verdade, peraí que a câmera está meio rebelde. Volta, volta para cá, querida. Aí, volta. Amansa. O que que acontece? Quando uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. Só que eu não sei se vocês lembram que existe uma equação bem famosa na ondulatória, que inclusive a gente chama de equação fundamental da ondulatória, que basicamente relaciona a velocidade de propagação da onda com o lambda e a frequência. Hum? O que que é esse lambda aqui? É o comprimento da onda, certo? Muito bem. Toda vez que ocorrer a tal da refração, a luz muda de velocidade, ok? Junto com a mudança de velocidade, o comprimento de onda também muda. Por quê? Porque a frequência é constante. A frequência da onda ela é constante. Tá? A frequência de uma onda, gente, a frequência de propagação de uma onda, ela é determinada pela fonte que fez a onda se propagar. Tá? Então, se eu jogo, por exemplo, na água uma luz de cor azul, a luz vai refratar, mas ela não vai deixar de ter cor azul. Tá? Então, na refração, a frequência é constante e o V e o lambda mudam. Tá? Ó, beleza? Quando a gente for estudar fenômenos ondulatórios, eu vou comentar um pouquinho mais sobre refração de maneira geral. O que, que interessa para a gente na ótica, especificamente? Além da mudança de velocidade que a onda sofre, ela também vai mudar a direção de propagação. Mudança na direção de propagação dos raios de luz. Dos raios de luz. Tá aqui. E é justamente esse o efeito que mais interessa para a gente na ótica, por quê? Porque na medida em que os raios de luz. Deixa eu tô com um soluço. Na medida. O que, que é isso? Começou. Na medida que os raios de luz mudam a direção de propagação, essa mudança de direção vai fazer com que a gente enxergue imagens distorcidas de objetos quaisquer. Então, muitas vezes, a questão da refração ela vai envolver algum fenômeno de miragem, fenômeno de posição aparente,
algumas coisas que vão ser consequências do fenômeno de refração. Bom, para a gente poder entender um pouquinho dessa questão da direção de propagação, a gente vai ter que definir aqui, que talvez seja a coisa mais importante quando a gente estuda refração, que é o índice de refração. Índice de refração. Sem ele, pessoal, praticamente a gente não faz nada em exercício de refração. Sobretudo os exercícios que tem conta para fazer. Bom, o que é o índice de refração? O índice de refração é um número, por isso que ele chama índice, que vai dizer para a gente, resumidamente, quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que num dado meio. Porque lembra o seguinte, ó, a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade de uma onda, concorda? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Certo? Então, qualquer outro meio em que a luz se propaga, excluindo o vácuo, a velocidade dela será menor que essa. Então, o que o índice de refração me dá? Ele me dá a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Qualquer. Vamos pegar um exemplo, que é famoso. A gente faz exercício, volta e meia a gente esbarra com isso. O índice de refração da água vale raiz de 2. Isso aqui é um exemplo, tá? O índice de refração da água vale raiz de 2. O que significa isso na prática? Que se eu pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz na água, isso dá raiz de 2. Só fazendo uma aproximação bem tosquinha, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, a gente pode dizer que a velocidade da luz no vácuo é 1,4 vezes maior do que a velocidade da luz na água. Tudo bem? O que a gente também observa quando analisa esse índice de refração, gente? Quanto maior for o índice de refração de um meio, quanto maior for o índice de refração no meio, mais lenta é a luz naquele meio. E para pensar, ó, o índice de refração de um meio é a divisão entre duas velocidades, concorda? Pensa, a velocidade da luz no vácuo, ela é constante. O que vai determinar o valor do índice de refração propriamente dito é a velocidade do meio. Então, o que você precisa guardar? Se a luz se desloca com uma velocidade pequena num dado meio, significa que o meio tem um índice de refração grande. Tá? Vou colocar aqui como uma observação, ó. Observação. Quanto maior o n de um meio, vírgula, menor será a velocidade de propagação da luz naquele meio. A velocidade de propagação da luz naquele meio. Naquele meio. Tá? Deixa eu pegar aqui. E aí nós vamos criar uma palavra, cara, que essa palavra aparece bastante. A gente vai criar uma espécie de adjetivo, não sei se é essa palavra certa para falar, uma espécie de adjetivo para dizer que o meio faz com que a luz ande devagar. Tipo assim, quanto maior for o n, mais devagar anda a luz naquele meio. É como se o meio onde a luz se propaga é como se ele oferecesse uma certa resistência. Então, tipo assim, se o meio tem um índice de refração muito grande, significa que a luz vai ter dificuldade para passar ali.
Essa propriedade, né, do meio ter um índice de refração alto é chamada de refringência. Refringência do meio. Tá? Se você quiser anotar alguma coisinha relacionada à refringência, você pode pensar assim. A refringência é a capacidade que o meio tem de segurar a luz. Refringência é a capacidade de um meio ter um meio em diminuir a velocidade da luz. Quanto mais ele diminuir a velocidade da luz, mais refringente eu vou dizer que ele é. Capacidade de um meio em diminuir a velocidade da luz. Da luz. Tudo bem? E aqui já dá para começar a pensar em algumas questõezinhas bem simples, só relacionadas com esse conceito. Por exemplo, imagina que você esteja lendo uma questão de vestibular e apareça assim, ó. Imagina que o cara fala para você assim, ó. Considere três meios quaisquer, tipo, exceto o vácuo, considere três meios quaisquer, de tal maneira que N1, N2 e N3 sejam os índices de refração desses meios. Então, N1 é o índice de refração no meio 1. N2, índice de refração no meio 2. N3, índice de refração no meio 3. Tá. Se você lê numa alternativa, num texto, que N1 é maior que N2, que é maior que N3, o que isso quer dizer? Que a velocidade da luz no meio 1 é menor que a velocidade da luz no meio 2, que é menor que a velocidade da luz no meio 3. Compreendem isso? Ou seja, o meio em que a luz se desloca mais lentamente será o meio que tem o maior índice de refração. E este meio, por sua vez, que tem o maior índice de refração, vai ser chamado de meio mais refringente. Tá? Então, o meio 1 é o mais refringente dos três. Gente, dos três. Tá? Então, vai ter uma série de questões que o cara vai falar: olha, coloque os índices de refração em ordem crescente de refringência. Tá? Então, a gente já entende o que isso significa. Agora, por que é tão importante a gente saber se um meio é mais refringente do que o outro? Porque a partir dessa característica do meio ser mais ou menos refringente, a gente vai conseguir entender essa parte da história. Ó. Porque isso aqui é o que interessa para a gente. Quando a luz atinge um meio e se propaga por esse meio, ou seja, quando ela refrata, como que vai funcionar esse desvio? Né? Então, vamos para a parte dos desenhos. Padrão de desvios da luz. Da luz. A gente tem duas situações possíveis, tá? E eu vou desenhar as duas e a gente vai, a partir delas, tirar algumas conclusões. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Imagina que essa linha que eu estou passando aqui no quadro, ela seja uma linha que separa dois meios diferentes, tipo ar e água. Exemplo, tá? Então, aqui eu tenho meio 1 e aqui eu tenho meio 2. Meio 2. E eu vou fazer a luz refratar do meio 1 para o meio 2. Então, eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, aponto um laser e deixo a luz bater na interface dos meios.
Então, aquele nosso querido rainho de luz, que se propaga em linha reta, tá aqui. Beleza. Agora, toda vez que a gente for fazer um problema que envolva a refração, tem duas medidas que são importantíssimas na história. Quando a luz atinge essa interface aqui, ó, ela atingiu a interface bem aqui nesse ponto, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que bem nesse ponto tem uma reta perpendicular à superfície. Vou chamar essa reta de N, tá? Essa reta ela é muito famosa na ótica. Se você já teve aula de refração, você vai lembrar dela. Ela se chama reta normal. Tá? O que é a reta normal? Ela é uma reta imaginária. Você sabe, se você for bom de abstração, você não precisa nem desenhar essa reta. Ela é uma reta imaginária, perpendicular à superfície, à superfície, que cruza, que encosta no raio incidente, que encosta no raio incidente. Por que eu preciso desenhar essa reta? Pelo seguinte, gente. Uma vez que você desenhou essa reta, que é a tal da normal, você vai perceber automaticamente que o raio que incidiu e a normal, eles vão formar aqui um ângulozinho. Um ângulozinho. Esse ângulozinho eu vou chamar de I. É o ângulo de incidência. Tá. Aí o que pode acontecer com este raio? Dependendo das características dos meios 1 e 2, podem acontecer duas coisas aqui. Situação número 1. O raio refrata. Meu Deus. O raio refrata. Aqui, ó. E ao refratar, ele sofre um certo desvio, que é aquilo que a gente estava falando agora no começo da aula. Ele vai sofrer um desvio. Esse desvio ele pode ser de duas maneiras. Aqui no meu desenho, ó, eu percebo que o ângulo com a normal ele mudou um pouquinho. Eu vou chamar aqui de R. Ok? Então, I, ângulo de incidência. Ângulo de incidência. R é o ângulo de refração. Muito bem. Duas coisas sobre esses ângulos. Primeira, existe uma relação matemática entre esses ângulos. Existe uma relação matemática entre esses ângulos. Essa relação matemática é conhecida como lei de Snell. Lei de Snell. Aqui é uma relação, basicamente uma relação matemática entre esses ângulos. O que a lei de Snell fala? Se eu pegar o n do meio 1, ó, o meio 1 é de onde a luz vem, né? Ó, de onde a luz vem. Multiplicar pelo seno do ângulo de incidência. Tá vendo ali, ó? E se eu pegar o N2 e multiplicar pelo seno de refração, ou se eu pegar para o meio 1, o N do meio vezes o seno, se eu pegar para o meio 2, o N do meio vezes o seno, essa conta dá igual. Tá? Em que circunstâncias esse tipo de equação é útil? Para aqueles problemas mais de matemática mesmo, onde o cara fala, olha, se o ângulo de incidência da luz com o normal for 30 graus, qual vai ser o ângulo de refração?
E aí, evidentemente, ele vai te fornecer os dois N's. Agora, a particularidade mais interessante aqui é a seguinte. Vocês perceberam que na hora que eu fiz o desenho, eu tomei o cuidado de desenhar o raio que refratou com um ângulo menor do que o raio que incidiu. Então, aqui eu desenhei que o R, o ângulo de refração, é menor que o I. Ah, Danilo, mas isso vai acontecer sempre? Não, não, não. Você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade seria essa daqui, ó. Esse ângulo ficar menor do que esse aqui. Quando isso acontece, quando isso acontece, a gente costuma dizer que o raio refratado se aproximou da normal. Se aproximou da normal. Essa é uma situação, tá? Quando é que vai acontecer esse tipo de situação, né? O raio passa de um meio para o outro e no passar de um meio para o outro, ele se aproxima da normal. Isso vai acontecer toda vez que o índice de refração do meio 2 for maior do que o do meio 1. Aqui, sendo bem honesto, tá? Vale a pena guardar uma frase. Porque eu me lembro que no cursinho eu só consegui pegar isso quando eu guardei essa frase. O que que eu guardei? Ó? O meio 2 ele tem um índice de refração maior que o meio 1, certo? Então, eu guardei assim. Quando a luz vai do meio menos refringente, para o meio mais refringente, ela se aproxima da normal. Toda vez que a luz passar do meio menos refringente para o mais, ela se aproxima da normal. Tá? Ou seja, quando ela vai do meio de menor índice de refração para o maior, ela se aproxima da normal. Tá? Então, ó, luz refrata do meio menos refringente, do meio menos para o mais refringente. Tá? Isso pode parecer uma coisa meio bobinha, né? Você fala, puta, mas tem que saber isso, tem, porque aqui está a chave para a resolução de várias questões. A gente já vai comentar depois. E aí pode acontecer o contrário. Ao invés da luz se propagar do menos para o mais refringente, ela pode fazer o contrário. Ela pode fazer o contrário, tá? Então, a segunda situação, ela é literalmente, pessoal, o oposto da primeira. O oposto da primeira. Tá bom o zoom assim, gente? Pessoal de casa, tá tudo certo? Não sei se está muito pequeno ou está no tamanho ok. Eu vou Tá bom. desenhar agora. Alguém falou comigo? Tá tudo bem? Então tá. Ó. Agora eu vou desenhar o seguinte, ó. Eu vou desenhar um meio A e um meio B. Vou trocar as letras aqui, só, tá? Meio A e meio B. Só que agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a condição de que o índice de refração do meio A é maior do que o índice de refração do meio B. Ou seja, nesse caso, a luz ela vai se propagar aqui, ó, do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá? Bom, quando ela vai do menos para o mais, ela aproxima da normal. Aqui ela vai afastar da normal.
Peraí. Ah, tá aqui. Ó, vamos traçar aqui. Aqui está a nossa normal, aquela retinha imaginária. Tá? Aqui ela vai afastar, então eu vou tentar desenhar assim, ó, o raio de luz. Vou desenhá-lo de tal maneira que o ângulo R, peraí que eu já saio aqui da frente, ó, de tal maneira que o ângulo R seja maior que o I. Tá? Então aqui eu vou escrever I menor que R. I menor que R. Nesse caso, a gente vai dizer que o raio de luz se afasta da normal. Da normal. E nesse caso, né, por estar se afastando da normal, por estar se propagando do meio mais refringente para o menos, eu posso dizer que a velocidade da luz aumenta, né? Tá? Então aqui, ó, luz refrata do meio mais para o meio menos refringente. Opa. Bom, esse resuminho, ele é o beabá da história. Conforme a gente for fazendo os exercícios, vão aparecendo algumas outras detalhezinhos, como ângulo limite, reflexão total, tá? Que daí eu prefiro que a gente comente nas questões. Aqui. Vou pegar aqui as questões. Hum. Cara, você sabe que essa pergunta ela é meio, ela é uma pergunta meio polêmica entre os físicos, né? Porque assim, tem uma galera, para mim, né, o que que eu penso? Mudou de meio? Mudou, sofreu refração. Agora, o que que acontece? Tem um grupo de físicos que diz o seguinte: para a gente falar que teve refração, tem que haver mudança de velocidade. Então, por exemplo, se porventura acontecer da luz estar se propagando num meio que tem lá um índice de refração e ela passar para o outro meio com o mesmo índice de refração, ela não vai mudar a velocidade e não vai sofrer desvio. Portanto, tecnicamente, ela não sofre refração. Então, eu tô te contando isso para dizer que isso não é muito claro entre os físicos. Tem físicos que dizem assim: olha, mesmo que ela passe de um meio para o outro com o mesmo índice, se mudou o meio, é refração. Tem físico que fala que não. Não mudou a velocidade, não mudou, não é refração. Tá? Se você perguntar para mim o que, que eu acho, mudou de meio, mudou de. Você pode dizer que ela sofreu refração. É, mas isso é uma opinião pessoal, tá? Não, não é que seja isso. Tem inclusive uma experiência, depois eu conto a experiência, de você mergulhar o vidro numa substância que tem o mesmo índice de refração dele. É muito foda. É uma substância chamada disulfeto de carbono. Ele tem exatamente, é um líquido transparente, incolor, né? Ele tem exatamente o mesmo índice de refração do vidro. Então acontece uma coisa muito louca. Por quê? É, você pega um canudo de vidro, imagina o seguinte, ó. Deixa eu contar para vocês. Esse experimento é bizarro. Você basicamente pega um frasco, coloca o líquido aqui e enfia o canudo. Quando você coloca um corpo dentro do líquido, normalmente você enxerga o corpo ali dentro, certo? Por exemplo, se eu pegar sei lá, um canudo de plástico e enfiar dentro da água, eu consigo enxergar o canudo. Agora, quando eu enfio esse canudo de vidro dentro desse líquido, o canudo desaparece lá dentro. Por quê? Porque tanto o vidro quanto a substância tem o mesmo índice de refração. É bizarro. Bom, vamos lá. Questões da página 63.
Questões da página 63. Não é que ela não chega, ela não sofre desvio. Porque para você conseguir enxergar uma coisa dentro da água, por exemplo, você já reparou que quando você enfia alguma coisa dentro da água, por exemplo, você enfia uma colher dentro da água, a colher ela parece que fica quebrada assim, ó. Então, essa ilusão aqui, ela acontece por causa da refração. E eu só consigo enxergar a colher dentro da água porque a luz, quando ela passa do vidro ou do metal para a água, da água para o metal, ela vai sofrer mudança. Se eu coloco aqui dentro uma substância que tem o mesmo índice de refração desse líquido, a luz, tecnicamente, ela faz isso, ó. Ela não desvia. Então, eu não consigo enxergar nada lá dentro. Eu não consigo enxergar onde termina uma coisa e começa a outra. Depois eu vou mandar para você no YouTube. Procura no YouTube esse experimento. É muito engraçado. Ele enfia o negócio assim e desaparece. Some. O negócio de vidro some dentro do frasco. Peraí, deixa eu voltar a câmera para cá. Na questão número 1, gente, é uma questãozinha só para a gente fixar a ideia de coeficiente de índice de refração. Ele fala assim, ó, o índice de refração absoluto de um meio é igual a 1,5. Qual a velocidade de propagação da luz nesse meio? A velocidade de propagação da luz no vácuo vale 3/10. Super simples. Então, ó, se o índice de refração do meio vale 1,5, isso quer dizer que a velocidade da luz no vácuo é 1,5 vezes maior do que a velocidade ali. Então, V vácuo. Professor, pode dar um zoom, por favor? Posso? Ah, tá muito longe, verdade. Desculpa aí, Ju. Pronto. Aqui, ó. Obrigada. Nada. Então, ó, índice de refração do meio 1,5. Então, quer dizer que a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele lugar tem que dar 1,5. Pronto. Como a velocidade da luz no vácuo vale 3/10, então V do meio é igual a 3/10 sobre 1,5. Tá? Então, a velocidade da luz no meio igual a 2/10. Esse tipo de questãozinha bem simplesinha assim, tem cara de primeira fase de Unicamp, tem cara de UERJ também. Os vestibulares da UERJ, eles são, a primeira fase deles é bem tranquilinha também. Tá? No Enem, eu não me lembro de ter caído nenhuma questão, pelo menos nos últimos, sei lá, 10 anos, onde a gente precisa fazer conta com índice de refração. Normalmente, o que eu preciso é conhecer essa história da aproximada normal, afastar, tá bom? Questão número 2. Então, fechou um aqui. A 2 é uma aplicação imediata da lei de Snell. Ele fala o seguinte, ó. Um raio de luz propaga-se no ar e incide sobre a superfície de um líquido contido num recipiente. O índice de refração absoluto do ar é 1 e do líquido é raiz de 3. Sabendo-se que o ângulo de incidência vale 60 graus, determine o ângulo de refração. Então vamos lá. Aqui, 2. A luz ela vai do ar para o meio, para um meio qualquer. O índice de refração do ar vale 1. Ele falou. O índice de refração do meio vale raiz de 3. Então, antes de fazer conta, se eu tivesse que representar isso aqui, como que vai funcionar o desvio se a luz vier do ar para o meio? O que que eu faço? Primeiro eu coloco a nossa boa e querida normal. Tá? Coloquei a normalzinha lá. Agora eu vou incidir o raio na normal. Ali.
O nosso ângulo de incidência, segundo ele fala no exercício, vale 60 graus. Tudo bem? Numa questão de múltipla escolha, ele poderia muito bem pedir para você desenhar ou apontar a alternativa que ilustrasse o desenho. O que você precisa saber de conceito aqui? Que na hora que o ar, que a luz sai do ar e passa para o meio, ela vai se aproximar da normal. Ou seja, o nosso ângulo de refração, ele precisa ser menor que 60 graus. Tá? Isso por quê? Porque a luz está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Tá? Bom, para achar o ângulo, é lei de Snell. N1 vezes o seno de I vezes o seno de R. Então fica 1 vezes o seno do ângulo de incidência. Como o ângulo de incidência é 60 graus, o seno de 60 graus igual N2. É o índice de refração do meio. Raiz de 3. Vezes seno de refração. Olha lá. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? Então fica 1 vezes raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3 vezes o seno de R. Ali. Cancela as raízes de 3, eba, vai dar meio. Normalmente nessas questões, viu, pessoal? Vai dar um seno de um ângulo que você conheça. Também que a gente não conhece muitos ângulos, né? Mas enfim, tá? Seno de R dá meio. Se o seno de um ângulo é meio, quer dizer que o ângulo vale 30. 30. Vestibular da VUNESP gosta muito. Univag, assim, questãozinha bem simples, com aplicação de conceito, tá? Pronto. Gente, o que a gente vai fazer agora, nessa sequência, antes de continuar fazendo exercícios, é tentar mostrar alguns fenômenos que ocorrem na natureza que podem ser explicados por refração. Porque o Enem ama esse tipo de coisa, né? Ele escolhe algum fenômeno, por exemplo, arco-íris, eu posso explicar por refração. Miragem, eu posso explicar por refração. Posição aparente de planetas, eu posso explicar por refração. Fibra ótica, eu posso explicar por refração. Então, as questões que envolvem refração, pensando no vestibular do Enem, elas são questões que provavelmente vão te dar um texto sobre algum fenômeno de refração e pedir para você explicar. Então, um dos fenômenos mais importantes que a gente pode explicar por refração, então vamos escrever assim, ó. Peraí. Fenômenos relacionados à refração. Fenômenos relacionados à refração. À refração.
Eu acho que o fenômeno mais famoso que envolve refração, por incrível que pareça, é a reflexão total. Por que que esse fenômeno ele é famoso? Porque esse fenômeno ele tem basicamente a tecnologia que a gente usa para produzir as fibras óticas, tá? Como que funciona uma fibra ótica? Só para a gente entender, bem grosseiramente, tá? Pelo amor de Deus. A fibra ótica, gente, primeiro que a fibra ótica, ela, para nós, ela representou um avanço enorme na internet, né? Todas as comunicações que envolvem a internet. Por quê? Porque antes da fibra ótica, todas as informações, todos os dados de internet, eles migravam em fios tipo linha telefônica. Era o mesmo fio de linha telefônica. Inclusive, tipo, não é do tempo de vocês, tá? Mas antigamente, não sei se vocês estão ligados, né? Pra gente ligar a internet, a gente tinha que usar o telefone de casa. Você tinha que ter uma linha telefônica, aí você conectava o telefone no computador, tipo, o telefone funcionava como modem. Aí você entrava num aplicativo da internet, ele discava um número no telefone e o telefone ficava ocupado. Tipo, enquanto você estava com a internet ligada, o telefone ficava ocupado. O que aconteceu ao longo do tempo? Essa tecnologia foi avançando. E a gente está agora, basicamente, na era da fibra ótica. O que que é uma fibra ótica essencialmente? Uma fibra ótica é um tubo feito de uma fibra bem transparente, tipo um cristal, ok? E esse tubo, ele conecta basicamente os servidores às nossas casas. Então, tipo, quando você compra a internet lá, das operadoras, o que que o cara faz? Ele vai lá na sua casa, ele puxa um cabo lá do fio, já está cabeado até a rua, né? Ele vai puxar uma fibra ótica do fio da rua e vai levar até a tua casa. Tanto é que se você tem fibra ótica em casa, você vai reparar que o fio da fibra ótica é um fio bem fininho e duro. Ele é um fio que você não pode ficar mexendo com ele, não. Como que funciona a história? Aqui você vai ter a fonte de informação. Por exemplo, aqui você vai ter um servidor. Você vai ter um servidor. Vamos supor que você vai, sei lá, você vai baixar uma música da internet. Então você está aqui, ó. Você está na sua casa, o receptor é você, e você conecta lá um provedor, tipo, enfim, alguma coisa para você baixar. O que que ele vai fazer? A fonte de informação, ela vai jogar a informação que ela vai mandar para você. Antes dela mandar a informação, ela vai transformar essa informação num pulso de luz, literalmente. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo é, se você for baixar uma música aqui, essa música ela vai se propagar por dentro do fio como se ela fosse um raio de luz. Só que a sacada é a seguinte: esse raio de luz, ele vai ser lançado no fio e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sofrendo reflexões sucessivas, batendo na face superior, na face inferior, na face superior, na face inferior, até chegar onde ele quer. Aqui. Então, a fibra ótica, literalmente falando, é um condutor de luz. Ela é um condutor de luz. Onde está a estranheza da história? Aqui dentro você tem um meio, vamos chamar aqui de fibra, certo? Fibra. E aqui você tem ar, tá vendo? Onde está a estranheza da história? No momento em que o raio de luz bate aqui, ó, na divisão fibra-ar, ele não deveria sofrer uma refração? Não deveria sair do tubo? Deveria. Mas a gente está fazendo isso acontecer numa tal condição em que o raio não sai dali. Ele fica preso. Aqui eu vou escrever, ó, o raio se propaga internamente, sofrendo sucessivas reflexões. Sofrendo sucessivas reflexões.
sem refratar. Tudo bem? Por que que isso acontece? Preciso saber explicar isso. Como é possível você conseguir manter um raio de luz dentro de um ambiente, fazendo com que esse raio bata sucessivas vezes na interface sem escapar, né? Bom, a resposta mais curta para essa pergunta é a seguinte: para que o raio continue se propagando dentro da fibra, ele precisa estar numa condição especial, que é o que a gente chama de condição do ângulo limite. Então, ó, o raio sofre reflexão pois seu ângulo de incidência está acima do limite. Está acima do ângulo limite. Vamos entender um pouco melhor o que significa esse ângulo limite. Aí, o que é o ângulo limite? O que é ângulo limite? Normalmente a gente vai representar o ângulo limite, pessoal, pela letra L. Tá? Como que funciona isso? Agora eu vou dar um zoom. O que eu vou fazer? Ó? Tá vendo essa região aqui, ó, onde o raio de luz sofreu reflexão? Eu vou trazer isso aqui para cá e dar um zoom aqui, ó. Tá? Para a gente poder entender o que diabo é esse ângulo limite. Então imagina o raiozinho vindo aqui bonitão, ó. Aqui está o interior da fibra ótica e aqui está o exterior da fibra ótica. Numa situação normal, o que deveria acontecer com o raio? Ele deveria incidir com o ângulo e refratar. Só que acontece o seguinte: se esse ângulo aqui for muito grande, se esse raio aqui estiver muito deitado, tenta imaginar isso, ó. Deixa eu ficar aqui que acho que fica mais fácil. Você concorda que à medida que eu vou deitando esse raio aqui, ó, esse ângulo aqui ele vai aumentando? Então, o que acontece? Chega uma certa hora que o raio ele está tão deitado que na hora que ele bate aqui na superfície, ao invés dele sair, ele bate e reflete. Só que essa condição do ângulo bater e refletir e não sair, ela só vai ser alcançada se esse ângulo for superior ao limite. Então, tipo assim, o que é um ângulo limite? O ângulo limite é um ângulo a partir do qual o raio não consegue mais refratar. O raio só vai refratar enquanto esse ângulo aqui, ó, for menor que o ângulo limite. Então, ó, o ângulo limite é o ângulo que determina se o raio incidente refrata ou reflete. Refrata ou reflete. Tá? E aí nós vamos trabalhar com duas possibilidades.
duas possibilidades. A primeira possibilidade é, se esse ângulo de incidência for menor que o limite, então, por exemplo, o ângulo limite é 60 graus. O ângulo de incidência é 30. Se o ângulo de incidência for menor que o limite, o raio escapa. Aqui você tem refração. Refração. Aí o raio sai. Então seria isso aqui, ó. Numa refração aconteceria isso, concorda? Ó, refração. Agora, se aquele ângulo de incidência, se esse ângulo de incidência aqui, ó, gente, for maior que o limite, aí o raio bate na superfície e faz isso aqui, ó, e volta. Aí você tem a reflexão. Aí você tem a reflexão. E é isso que tem que acontecer na fibra ótica. Para que o raio seja mantido dentro da fibra ótica, sem sofrer refrações lá para fora, que ele fique ricocheteando, né, nas paredes da fibra ótica, é preciso que esse ângulo seja maior que o limite. E aí a pergunta que não quer calar é: como é que eu acho esse ângulo? Né? Como calcular o ângulo limite? Tem uma formulinha para ele, tá, gente? Ó, opa, ó. O seno do ângulo limite é o n do menor dividido pelo n do maior. Então, claro que você precisa conhecer os índices de refração dos dois meios. Faz o n do menor dividido pelo n do maior, essa conta vai dar o seno do ângulo limite. Pelo seno do ângulo limite, você sabe quem é o ângulo limite. Né? Por exemplo, sei lá, o seno deu raiz de 2 sobre 2. Então vai ser 45 graus o ângulo limite. Ah, o seno deu meio. Ah, então o ângulo limite vai ser 30 graus. Então, pelo seno, você sabe o ângulo. Tá? E aí, dentro desse contexto, você também tem questões que vão justamente propor uma situação e vão perguntar para você: olha, aquele raio ali, ele vai bater e refletir ou ele vai refratar? Então, geralmente, são questões onde você descobre o ângulo limite e compara a incidência com ele. Tá? A gente vai fazer uma questãozinha agora para ilustrar isso de forma um pouco mais clara. Vou pegar ela aqui, ó. Acho que é a questão 4. Questãozinha 4. Ela é boa essa questão. Oi. De luz. De luz. Muito doido, né? Por isso que a internet hoje em dia ela é muito mais rápida, ela tem menos delay. Ela é deslocada por pulso de luz. E esses cabos de fibra ótica, mano, eles atravessam, zilhões e zilhões de quilômetros. Tem bastante cabo de fibra ótica no oceano, atravessando o Oceano Atlântico. Fica embaixo do oceano, ali no chãozão mesmo. Eles enterram os cabos. Eles enterram. Aí de tempos em tempos os caras têm que descer lá para fazer manutenção. É um negócio meio foda, né? Questão número 4. Pronto. Na 4 ele fala o seguinte: um feixe de luz propagando-se do meio do ar incide num bloco de vidro de índice de refração raiz de 2, conforme mostra a figura. Após refratar-se, o raio incide na face AB,
Nessa face, o raio sofre refração ou reflexão total? Então vamos lá. Aqui. Imagina que você tem uma caixa de vidro aqui, ó. Tá? Uma caixa de vidro. Aqui, ó. O índice de refração do vidro eu conheço, vale raiz de 2. O índice de refração do ar eu conheço, vale 1. Aí o que acontece? Aqui ele mostra um raio incidindo na face de cima. Aqui, ó. E ele fala que esse raio está incidindo com 45 graus. 45 graus. Aí, o que acontece? Como ele vai se propagar do ar para o vidro, ó, do ar para o vidro, ele está indo para ele está indo do meio de índice de refração 1 para o índice de refração raiz de 2. Então, nesse caso, ele vai aproximar da normal. Tanto é que se você vê o desenho aqui, ó, ele mostra o raio meio tortinho assim, ó. Ele aproxima da normal, com um ângulo aqui. Só que daí o que acontece? À medida que ele vai descendo o raio, ele vai bater numa outra face do cubo. E o que ele quer saber é exatamente aqui, ó. Quando ele chegar aqui, ó, ou ele vai atravessar ou ele vai refletir, tá? E é justamente isso que a gente precisa descobrir, tá? Bom, primeira coisa que eu preciso saber, qual é o ângulo limite? Isso é a primeira coisa, tá? Então, ó, cálculo do ângulo limite. O seno do ângulo limite é o n menor dividido pelo n maior. Pelo amor de Deus, não vai trocar aqui que vai dar merda, hein? Na verdade, não tem como trocar, para ser bem honesto, né? Como que você não confundirá que o seno do limite é o n menor sobre n maior? Por uma razão muito simples. O seno de um número, de um ângulo, nunca é um número maior que 1. Pode perceber, o seno é sempre um número menor que 1. Então, para que você faça uma conta de divisão ser menor que 1, o de cima tem que ser menor que o de baixo, tá? Então, cuidado na hora de calcular o seno aqui. Bom, o n menor, 1. N maior, raiz de 2. Então, o seno do ângulo limite é 1 sobre raiz de 2. O que eu faço agora com essa maldita dessa raiz aí embaixo? Racionaliza. Para racionalizar raízes, eu multiplico embaixo e em cima pelo número, né? Então, o seno do ângulo limite deu raiz de 2 sobre 2. Fechou? Bom, que ângulo tem seno raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Esse é o ângulo limite. Tudo bem? Só que aí, gente, tem que tomar cuidado aqui com um detalhe. Olha só. Quando o raio atravessa aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de refração, né? Chama ele de R aqui, ó. Tá. Aí, quando esse raio bater na face lateral, quem vai ser o ângulo de incidência aqui? Me diz. Ó, tá vendo que eu tracei a normal aqui, ó? Perpendicular à superfície? Ó, tá vendo este ângulo aqui, ó? Esse é o ângulo de incidência na segunda face. Esse é o ângulo de incidência nessa face lateral. O que eu tenho que verificar sobre este ângulo? Se ele é maior que 45 ou menor que 45.
Se ele for maior que 45, o raio bate e reflete. Se ele for menor que 45, o raio vai embora. O lance do ângulo limite é esse. Eu sei que o ângulo limite é 45. Agora eu preciso descobrir quanto vale esse X aqui, ó. E aí, quanto vale essa birosca? Bom, eu tive uma ideia. Olha a minha ideia. Vocês estão enxergando aqui, ó, um zorro? Um zorrinho, ó. Esse ângulo aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar de canetão, ó. Esse ângulo aqui, ó, pessoal, ele é o terno e interno desse aqui, não é? Então, o que que eu posso garantir? Que se aqui é R, aqui também é, ó. Concorda? Quanto vale X mais R? 90. Então, eu preciso achar esse R maldito. Mas, Danilo, não dá para achar o X direto? Não, não dá. Não tem como. Não tem como. Como é que eu acho o R? Eu aplico a lei de Snell aqui, ó. Aqui. Eu aplico a lei de Snell aqui. Então, ó. N1 seno de 45 igual a N2 seno de R. Aqui, ó. Tá vendo? N1 ar vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a N2, raiz de 2, vezes seno R. Cancelamos os raízes de 2. Aqui, ó. Tchau, tchau. Ficou que o seno de R vale meio. Meio. Seno de R vale meio. Se o seno de R vale meio, quer dizer que o R vale 30 graus. Então veja, o raio veio aqui, ó, com 45 graus. Quando ele atravessou aqui, ele saiu com 30. Então aqui é 30. Se aqui é 30, aqui também é 30, ó. Alterno interno. E, portanto, o X vale quanto? 60. X. Oi! Você tentou, você desceu aqui. Acho que dá também. Porque, então, você tinha que achar esse ângulo aqui. Então, achou 30. Então, por que que dá certo isso que você está falando? Porque quando você traça essa normal aqui e essa normal, graças a Deus elas formam um ângulo de 90. Então você cria aqui um triângulo retângulo. Como você achou 30 graus aqui, esse aqui vale 60. Perfeito. Tá? E aí, esse raio, ele bate e reflete ou ele bate e refrata? Reflete. Ele está incidindo com um ângulo maior do que o limite. Então vou escrever aqui, ó. Como ângulo de incidência, como o ângulo de incidência como o ângulo de incidência é maior que o limite, é maior que o limite, limite, o raio sofrerá reflexão. O raio reflexão. Tem um experimento que os caras fazem também, bem curioso. O experimento é assim, ó. Ainda acho que um dia isso vai cair no Enem. É um experimento bem curioso. O cara pega uma garrafa de... Essas garrafas PET, tá ligado? Ele faz assim, ó.
Eu vou desenhar aqui o experimento. Mano, olha que experimento doido. Se você tiver paciência e um laser em casa, você faz ele também. Cê- Funciona assim, ó. Você pega uma garrafa PET dessas de refrigerante de transparente, tá? Coca-Cola, tem que ser transparente. Não pega essas garrafas verdes porque não vai dar. Aí o que que você faz? Você vai encher ela de água até a boca. E aqui, aqui embaixo, de preferência bem aqui embaixo, você vai fazer um furinho. Vai colocar um balde aqui. Então você colocar ela numa mesa, a cadeira, aqui, uma cadeirinha, uma mesa. E aí você coloca um balde aqui. Aqui. Tá? Aí o que que você vai fazer? Obviamente, se você deixar o dedo tampado aqui, a água não sai. Quando eu tiro o dedo aqui, o que que acontece? A água, ela faz uma pressão aqui embaixo, fazendo com que apareça aqui uma espécie de um fluxo de água, não é, ó? Aqui, ó. Simples. Aí o que que o cara faz, gente? Ele pega com bastante cuidado aqui desse lado, ó, da garrafa, aqui, ó. Aqui. E aponta um raio laser, que pode ser verde, vermelho, depende do raio laser que você comprar. Ele aponta um raio laser de tal maneira que a luz, ela vai incidir exatamente aqui dentro, ó. A luz. Adivinha o que acontece? Essa luz entra aqui, tá na água. Quando ela chega aqui, ó, ela vai incidir na borda daqui com um ângulo maior que o de reflexão. Então ela faz isso, a luz, ó. Ela vai batendo e fazendo isso, ó. Então é muito curioso quando o cara faz a experiência no escuro, ele apaga a luz, né? Põe o laser aqui, ó, e você vê a água caindo aqui iluminada, como se fosse um jato de luz. Mas na verdade, o que a luz está fazendo aqui dentro é uma reflexão total, igual ao que acontece dentro de uma fibra ótica, tá? É uma experiência bem simples que consegue provar esse conceito de reflexão total, tá? É bem cara de Enem isso aí. Que tipo de fenômeno explica o experimento? Oi. Você está falando nesse caso aqui. Se ele for 45, até 45, ele refrata. Então, isso é uma coisa curiosa. Se esse ângulo aqui, peraí, deixa eu até virar para cá, porque o pessoal de casa também consegue enxergar. O que que acontece, ó? Deixa eu dar bem um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Imagine então que esse ângulo aqui, ó, você sabe que o ângulo limite é 45. Fechou. Agora imagina que por cargas d'água, esse ângulo seja 45. O ângulo de incidência igual ao limite. O que que acontece nesse caso? Quando o raio bater aqui, ele vai refratar, ele vai atravessar o, o meio, só que ele vai sair assim, ó, rasante. Imagina um raio refratando, porque assim, normalmente, quando ele refrata, ele tem que se afastar da normal aqui. Só que nesse caso, quando ele incide com o ângulo limite certinho, ele refrata e ele sai rasante aqui, ó, raspando a superfície. Então é uma refração ainda. Agora, se você botar esse ângulo aqui, vai 45,1 grau, já está acima do limite. Aí ele pá e volta. Não chega a atravessar. Então se o ângulo é abaixo do limite, refração. Se o ângulo é o limite, é uma refração rasante. E se o ângulo estiver acima do limite, aí é reflexão total. Tá? É reflexão total. Tá aí. Beleza? Ah, agora o do prisma. Puta, essa questão eu acho que é a mais importante da aula. A questãozinha do prisma. Essa questão já caiu no Enem, gente, umas 4 vezes. Decomposição da luz em prismas. Isso é um outro fenômeno que a gente pode explicar. Decomposição
da luz. Aqui a gente vai tentar explicar de maneira simples o fenômeno do arco-íris. A decomposição da luz, gente, ela ficou famosa quando ela foi estudada pelo Newton. O primeiro físico que se preocupa em estudar a luz de maneira científica é o Newton. E o Newton é o reizinho da mecânica, né? Então, tipo assim, a teoria de Newton sobre a luz, ela é uma teoria bem diferente da teoria que a gente tem hoje. Para o Newton, a luz ela era formada de partículas. Partículas, tá? E, e o primeiro experimento que deixou ele famoso em relação à luz foi o experimento da decomposição. Então, basicamente, o experimento é assim, se você nunca viu. Eu vou pegar um prisma, de preferência um prisma de um material bastante transparente, tá? Não precisa ser um prisma, pode ser um outro tipo de material. Tá aqui. E aí eu vou incidir em uma das faces do prisma, porque então aqui você tem o prisma, né? Eu vou fazer com que a luz incida em uma das faces, ela vai entrar no prisma e depois vai sair por outra face. Então, os prismas, eles vão fazer com que a luz refrate duas vezes. Ela vai passar de fora para dentro do prisma e depois de dentro para fora, ok? Como funciona esse trajeto da luz? Vamos imaginar primeiro uma luz monocromática. O que é uma luz monocromática? Uma luz que tem uma cor só. Então imaginem primeiro um feixe de luz de uma cor só, tá bom? Incidiu. Aqui está o prisma. Vamos chamar o prisma aqui de vidro. Pronto. Gente, se a luz vem do ar para o prisma, o que tem que acontecer com ela? O índice de refração do prisma é maior que o do ar. Então significa que quando a luz passar do ar para o vidro, ela tem que se aproximar da normal. Ok? Então aqui, na primeira face, essa luz vai se aproximar da normal. Cuidado agora. Para eu desenhar a normal ela tem que ser perpendicular à face do prisma. Então, tipo, a face do prisma está aqui. A normal, ela tá assim, ó, gente. Ó, normal. Tentei desenhar ela perpendicular à face ali, tá vendo? Tá. Ah, deixa eu desenhar para cá. Vocês conseguem enxergar o ângulo de incidência aqui? Ó o ângulo de incidência aqui, ó. I. Se ela vai se aproximar da normal, o raio tem que fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ó. Conseguem enxergar? Vou dar um zoom gigante agora, gente, para o pessoal de casa enxergar bem, ó. Conseguem perceber que esse ângulo aqui, ó, é menor do que o I? Aproximou da normal. Ok? Tá. Essa é a primeira refração. Agora, quando ele chegar aqui, ó, ele vai passar do vidro para o ar de volta. Então, dá-lhe normal. Ó, dá-lhe outra normal. Olha aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse é o ângulo I'. Entendem por que I' é a nova incidência. Quando o raio de luz sair, ele tem que se afastar da normal. Para onde eu desenho ele, então? Eu tenho que afastar o raio da normal. Se eu tenho que afastar o raio da normal, gente, tem que fazer assim, ó. Ó. E aqui você teria o segundo ângulo de refração, ó. Então, vocês conseguem perceber que
O raio entrou numa direção e saiu em outra completamente diferente. Isso é um desvio, tá? Inclusive tem até uma formulinha para calcular esse desvio, mas eu não vou entrar nessa discussão não, porque não é tão importante. Então, quando um raio de luz monocromático incide no prisma, ele sofre um desvio. Ele sofre o desvio por duas refrações, tá? Então, ó, o raio sofre desvio devido a duas refrações. A duas refrações. Tá bem? Só que agora nós vamos fazer uma outra coisa. Eu vou repetir o desenho, porém, ao invés de eu jogar um raio de luz de uma cor só, eu vou jogar um raio de luz branca. Então, vamos lá. O desenho é exatamente o mesmo, tá, gente? Só que eu vou escrever aqui luz branca. Bom, a luz branca, como a gente já discutiu, ela é uma combinação, e vocês certamente já ouviram isso em aula 1000 vezes, ela é uma combinação das 7 cores do espectro que nós conseguimos enxergar, né? Então, vamos lembrar aqui qual é o espectro que compõe a luz branca. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Tudo bem? Fisicamente falando, isso aí é tudo onda, gente. Mas o que que elas têm de diferente? O que que uma onda de luz azul tem de diferente de uma onda de luz vermelha? A frequência. A frequência da onda. Frequência. Ah, professor, eu preciso saber quem tem quais são as frequências de cada cor? Não, mas você precisa saber a ordem crescente de frequência do vermelho para o violeta, tá? As ondas de luz violeta têm maior frequência de as ondas de luz anil e assim por diante, tá bem? Só que qual é o paranauê que o Newton não sabia? Quando o Newton fez isso no experimento dele, o que que ele enxergou desse lado aqui, ó? A luz entrou branca e desse lado aqui saíram as 7 cores separadas. Desse lado aqui saíram as 7 cores. Tá. Na época, o que que o Newton falou? Viagem, tá, gente? Mas ele falou, olha, na verdade, o que acontece é que a luz branca ela é formada por partículas diferentes. Você tem a partícula de luz violeta, a partícula de luz vermelha, e cada partícula refrata de um jeito aqui. Essa foi mais ou menos a explicação dele. O que que a gente sabe que acontece hoje? O vidro, ele tem um índice de refração, concorda? Só que, pasme, o índice de refração de um material é específico para cada cor. Vou repetir. O índice de refração de um material é específico para cada cor. O que isso quer dizer? O índice de refração do vidro tem um valor para a luz violeta, tem um valor para a luz anil, tem um valor para a luz e assim por diante. Cada uma dessas luzes, quando entra no vidro, vai refratar de um jeito diferente. Então eu vou escrever aqui, ó, os materiais em geral, os materiais em geral possuem índices de refração diferentes para cada cor.
Sabe o que que isso significa, gente? Significa o seguinte: quando você jogar dentro do prisma várias cores diferentes, o prisma vai desviar cada cor de um jeito diferente. Essa é a sacada. Tá, mas o que que eu ainda preciso saber? Qual cor ele desvia mais? Qual cor ele desvia menos? A regra é a seguinte: quanto maior a frequência da cor, quanto maior for a frequência de uma cor, maior vai ser o índice de refração para ela. Essa é a informação de ouro da história. Tá? Então, tem dois níveis de questão. Questão considerada fácil. Por que que se eu jogar luz branca no prisma sai um arco-íris? Essa é questão fácil. Olha, quando eu jogo luz branca num prisma sai um arco-íris, porque o prisma refrata cada cor de uma maneira diferente. Tá? Agora, existem questões um pouquinho mais chatas. Como, por exemplo, a questão que a gente vai fazer agora, que é a questão número 5. Olha o que ele fala na questão 5, gente. Um feixe de luz policromática constituído pelas cores amarelo, verde e azul. Então, ó, aqui eu tenho amarelo, verde e azul. Três cores. Um feixe de luz policromática constituído pelas cores amarelo, verde e azul incide num prisma de vidro e sofre decomposição conforme mostra a figura. Olha lá. Então, ele mostra basicamente isso aqui, ó. Wen, Wen e Wen. O meu ficou meio ruinzinho, peraí. Wen, Wen e Wen. Pronto. Tá aqui. Quem é quem? Tá vendo? Ó? Quem é A, quem é B e quem é C. Esse é o tipo de questão que, honestamente, se você não conhecer isso aqui, ó, dificilmente você vai fazer. A não ser que você tenha decorado. Então vamos lá. Primeiro, o que que eu tenho que fazer? Identificar qual das três cores tem a maior frequência e qual das três cores tem a menor frequência. Por isso é importante você ter esse conhecimento aqui, ó, do espectro. Então, ó, das cores que ele jogou, qual tem a maior frequência? Azul. Azul tem a maior frequência. Depois vem o verde e depois vem o amarelo. Então, pera um pouquinho. O vidro tem maior índice de refração para azul. Se o índice de refração do vidro para azul é maior, significa que azul vai desviar mais. Então, tá vendo esse feixe aqui, ó? Esse feixe aqui é o azul. Azul. Observe que dos três feixes, aquele que menos desvia é o de cima, é o vermelho. Ah, é amarelo. 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 Tá? E aí, a cor que tem o índice de refração intermediário aqui, evidentemente, vai ser a cor verde. Tá bom? Beleza? Mano, eu boto muita fé que isso aqui aparece. Se não for no Enem, vai aparecer em outro lugar. Tá bom? Beleza, mano? Vamos parar por aqui então, gente. Vamos fazer um intervalinho.
dos nossos minutinhos aí e a gente volta na sequência, tá? Tomar um cafezinho. Será que hoje tem sorvete? Acho que não, né? Acho que não tem. Eu. Quê? Tiro, claro. Com bom prazer.